Escobar, da Estúdio Laura Escobar. Sua escritora tem 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe e canto. Eu canto para criança quanto hinos. E tendo o soldado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostarem de Moisés. Dize-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, que se há de fazer, pois certamente saberão a tua chegada. Faze, portanto, o que vamos dizer entre vós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-te, purifica com ele, faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, saberão todos que não é verdade que diz teu respeito, e que, se ao contrário andas também tu mesmo, guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. A prisão de Paulo. Quando estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram, gritando: israelita, socorro! Este homem quer por toda parte ensinar todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, e ainda mais introduziu os gregos no templo, profanou este recito sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia da cidade, julgava que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força de toda Jerusalém, estava amotinada. Então este, levado todos os soldados e centuriões, correu com o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. Perguntando quem era o que havia feito, na multidão os gritavam de um modo e outros de outro, não podendo eles, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse o comandante: e me é permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não tu, porventura, é egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permita falar ao povo. Obtinha permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão o sinal ao povo: faz de grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: Paulo,
apresenta a sua defesa. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouvir os que lhe falavam em língua hebraica, guardar ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei nesta cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim com todos vós, o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, pretendo e metendo em cárceres homens e mulheres, que não são testemunho do sumo sacerdote, todos anciões deste. Recebi a carta para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietatos para Jerusalém, os que também lá estiveram para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caiu por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te ordenar fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-me junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a minha vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a tua vontade, veres o justo e ouvires a voz da sua própria boca, porque terás que ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, invocado o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em mim, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha. Eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe dos gentios. Paulo, livre de ser açoitado. Ouviram até essa palavra, então gritavam, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si suas caspas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim chamavam contra eles. Quando estava amarrado com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano? Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és romano? Ele disse: sou, porque o comandante a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano,
porque mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes de todo o Sidrério e mandado trazer Paulo, apresentando-o perante eles. Paulo